Olá, amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém. Bom, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Vanderlei, o nome da minha esposa é Stephanie, e nós temos uma princesa de 1 ano e 1 mês, se chama Annalice, e nos dá muitas alegrias todos os dias aqui em casa. Aqui está muito quente em Manaus. Eu não sei na sua cidade aí como está, mas aqui está muito quente. Bom, amados irmãos e irmãs, deixe a sua Bíblia aberta, por favor, em Apocalipse capítulo 22. O último capítulo de Apocalipse. O último livro e o último capítulo também. Capítulo 22, a partir do versículo 8. Por favor, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 8. Eu vou ler do versículo 8 até o versículo 17. E aí depois a gente faz uma oração. Quem abriu a sua Bíblia aí, eu estou lendo aqui a Revista e Atualizada, Almeida Revista e Atualizada. Então diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Às igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém. Até aí. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Soberano, nesta manhã, nesse momento, Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta diante de nós e hoje nós queremos aprender com essas lições, com esses ensinamentos que nós podemos, Pai, extrair do livro de Apocalipse, em que muitas pessoas naquela época, Pai, passaram por momentos difíceis e venceram, porque confiaram em Ti, confiaram na Tua palavra. Deus abençoe a Tua igreja nesta manhã, abençoe o Teu servo que vai transmitir essa mensagem e que a Tua palavra possa fortalecer, edificar e encorajar a cada um e a todos nós. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Ok, meus irmãos, deixa eu fazer aqui rapidamente um resumo, fazer um prólogo aqui, uma introdução. Todos nós conhecemos o livro de Apocalipse, ele tem um estilo literário, obviamente apocalíptico. E qual é a principal característica desse tipo de literatura? A gente vai ver aqui o uso de enigmas, de figuras, de imagens, de símbolos, de visões.
E ah, essas literaturas, elas sempre surgiam num contexto, num cenário de perseguição, de sofrimento, de aflição, de tribulação. É o caso, é o cenário aqui no livro de Apocalipse. Como o irmão fez a leitura agora há pouco, nós vimos que esse livro, essa carta, ela foi direcionada, foi endereçada às 7 igrejas da Ásia. Então, tudo que foi escrito aqui, que está escrito, foi para eles. É claro que nós podemos nos beneficiar e tirar daqui lições importantes para a nossa vida, como discípulos e como cristãos. Então, eu vou tirar aqui desse texto que a gente leu algumas lições para nós, ok? Então, o cenário no livro de Apocalipse era de sofrimento. A igreja estava sendo perseguida lá no primeiro século pelo Império Romano. E muitos cristãos morreram, eram exilados e eram presos. O caso do próprio João, que estava na ilha de Patmos, exilado por causa da palavra de Deus. E chegou uma época em que os imperadores eles decretaram que todas as pessoas tinham que adorar as suas imagens, eles se consideravam deuses, e quando esses cristãos não aceitavam isso, evidentemente eles negavam, e aí eram perseguidos, eram presos, e muitos morreram por causa da sua fé. E o livro de Apocalipse surge nesse momento, nesse cenário. Esse é o pano de fundo. A ideia, o propósito do livro é o quê? É encorajar, é incentivar, é estimular esses cristãos a permanecerem firmes na fé, nas palavras de Jesus, nas promessas de Jesus. É claro que eles esperavam a volta de Jesus naquela época, e muitos estavam, evidentemente, desanimando, estavam querendo desistir da fé. E esse livro tem esse propósito de mostrar que Jesus, ele está no controle de tudo. Aqui ele se identifica como o primeiro, o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A ideia é de que ele está no comando, desde o começo até o fim, e que aqueles que permanecerem fiéis vão vencer, serão vencedores, serão vitoriosos juntamente com Cristo. Então, a primeira lição que eu queria que nós refletíssemos Jesus prometeu que voltará. Então, essa é a nossa primeira mensagem. Jesus voltará. Naquela época, naquele momento em que o livro foi escrito, João falou que a volta de Jesus estava próxima. E passou-se mais de 2000 anos. E alguém pode questionar, interrogar, e alguém já deve ter perguntado para você alguma vez: ué, vocês ensinam que Jesus vai voltar, e Jesus nunca voltou. Jesus ainda não voltou. Vocês pregam que Jesus vai voltar, e até hoje eu não vi esse Jesus voltar. Mas para nós, a igreja, nós precisamos estar cientes de que ele voltará. Ele prometeu. Olha o versículo 12. E eis que venho sem demora. Então aqui é o próprio Jesus falando, é da sua boca. O próprio Jesus afirmando que ele voltará. Eis que venho sem demora. Independentemente das circunstâncias, do cenário atual em que vivemos, que a humanidade está vivendo, ele voltará, porque ele prometeu. Ele vem sem demora. O versículo 20 também, lá no final, quando ele diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora.
E eu estou usando aqui só as referências de Apocalipse, mas a gente vê também nos outros livros. Há outras referências falando sobre a volta de Jesus. Então, a primeira lição para nós, amados irmãos, é que Jesus, ele voltará. Ele prometeu e ele voltará. Independente de que o homem pense ou deixe de pensar, se ele acredita ou não em Deus, se ele acredita que Jesus vai voltar ou não, não importa. Jesus vai voltar. Então, aí alguém pode ter perguntado para você, mas irmão ou irmã, Jesus não voltou até hoje. Por que ele não voltou? Você pode dar como resposta para essa pessoa. Se você quiser anotar aí, não precisa abrir, mas 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Se você quiser anotar, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Olha o que Pedro diz. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então essa é uma resposta que você pode dar para essa pessoa. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus não está limitado a uma cronologia. Deus não segue uma cronologia. Ele não está limitado a isso, como nós precisamos do tempo. Então, para o Senhor, tanto faz 1000 anos como um dia, não faz diferença, porque Ele é ilimitado, Ele é eterno. Então, essa é uma resposta que você pode dar para essa pessoa. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Aqui no versículo 9, também outra resposta que você pode dar, e essa é a que eu sempre respondo para as pessoas quando as pessoas questionam, perguntam, por que Jesus não voltou até hoje? Por que ele não volta? E aí no versículo 9 diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então essa é uma resposta, eu diria, muito importante que você pode dar para uma pessoa. Para quem não acredita, não crê que Jesus vai voltar. Por que Jesus não voltou? Porque ele é longânimo. Ele é rico em misericórdia, ele é tardio em irar-se. Ele está dando tempo, ele está dando oportunidade para aqueles que ainda não entregaram suas vidas a ele. Aqueles que ainda não assumiram um compromisso com ele, não firmaram uma aliança com ele. E isso mostra que Deus é o quê? Longânimo, que ele é rico em misericórdia, ele é rico em perdoar. Então, isso é uma outra resposta que você pode dar para essa pessoa. Que Jesus vai voltar. Então, essa é a primeira lição, amados irmãos, aqui do livro de Apocalipse. É que Jesus voltará, certo? Independente do que os homens acham ou deixam de achar, ele voltará, porque ele prometeu. Então, ele vai voltar. Segunda lição, diante dessa promessa, diante do que Jesus falou, diante do que as Escrituras afirmam, o que o cristão deve fazer? Então, a segunda lição é, o cristão deve permanecer buscando a santidade. Então, olha o versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Então vejam bem, o que o cristão deve fazer diante da iminente volta de Cristo? Ele precisa estar buscando a santificação, a justiça. Aqui no versículo 11, o autor, Jesus, não está incentivando, dizendo que não está incentivando o injusto permanecer na injustiça e o imundo permanecer na imundícia.
Não é isso que ele está dizendo. O que Jesus está querendo dizer aqui é que, independentemente da situação, das circunstâncias, se o homem está se santificando ou não, se ele está vivendo no pecado, independente disso, ele vai voltar. Então, o que nós vemos aqui nesse versículo 11? É que não existe na Bíblia a ideia de que no final, no julgamento, todo mundo vai ser salvo. Isso é uma mentira do diabo. Não existe esse ensinamento nas Escrituras. Que no final, todo mundo vai ser salvo. Não. Aqui há dois grupos. Há aqueles que estão vivendo na injustiça, no pecado, na imundícia, e há aqueles que estão vivendo na santidade, na justiça. Então, o cristão, o que nós devemos fazer, meus irmãos? É permanecer buscando a santidade, buscando a justiça. Olha o versículo também 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, felizes, bem-aventurados, abençoados são aqueles que já lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E para você que nos visita, quando foi que aconteceu isso? No dia do nosso batismo. Nós entramos a fazer parte do plano de salvação de Deus. Nós demos um passo para a salvação. E depois disso, permanecer buscando a justiça, a fidelidade, a santidade todos os dias. Então, felizes, abençoados, nós somos bem-aventurados, porque nós já lavamos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Agora, muitos lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, mas infelizmente não estão tendo uma vida santa, de justiça, de devoção, de piedade e obediência a Deus. Há muitos cristãos, amados irmãos e irmãs, que infelizmente estão vivendo ainda na injustiça e na imundícia. Jesus está dizendo para aquelas pessoas do primeiro século que aqueles que estavam vivendo na santidade, na obediência, continuem. Jesus está dizendo, olha, continue, permaneçam, não desfaleçam, não desistam. E aqueles que estavam vivendo na injustiça, no pecado, e aí a gente lembra de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, é como Jesus estivesse falando, olha, vocês querem viver no pecado? É isso que vocês querem? Então, vivam no pecado. Querem viver no pecado? Então, é vocês que decidem. O poder de escolha está na mão de vocês. Então, amados irmãos e irmãs, nós somos felizes, bem-aventurados, porque nós já lavamos a nossa vestidura no sangue do Cordeiro. Então, essa é a segunda lição. O cristão deve permanecer buscando a santidade. E aí depois eu vou ampliar mais essa ideia de santidade. Terceiro ponto, o destino dos justos e dos injustos. Versículo 14. Bem-aventurados, vou repetir o versículo 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, observaram, amados, que não existe aqui nenhum ensinamento, nenhuma doutrina, nenhuma ideia de que todo mundo vai ser salvo no final. Hoje é comum as pessoas morrerem
e as pessoas publicam numa rede social. Ah, o fulano de tal partiu e agora ele está nos braços do Pai. Isso a gente chama de, se eu não me engano, eufemismo, não é? Quando a pessoa quer ser educada e diz que a pessoa está nos braços do Pai. Mas nós sabemos quais são as condições aqui para se estar na presença de Deus, quando nós partirmos ou se Jesus voltar. Então, a terceira lição, amados irmãos, aqui nesse texto, é que há um destino para os justos e para os justos. Qual o destino daqueles que estão permanecendo versículo 11, permanecendo na justiça e permanecendo na santidade, buscando a santidade, a mortificação da carne, a renúncia do pecado? O que vai acontecer? Eles terão direito à árvore da vida. Isso aqui é uma ideia. Nós aprendemos que o livro de Apocalipse é um livro cheio de enigmas e símbolos e representações. Então, a árvore da vida aqui representa a vida eterna. Então, algo que lá no Éden foi tirado esse direito do homem. Vocês lembram, né? O homem foi proibido de chegar até a árvore da vida. Em Adão, ele perdeu esse direito. Em Cristo, o homem ganha esse direito, mas ele precisa permanecer firme, fiel aqui nesse mundo. Então, aqueles que permanecerem fiéis até o fim, qual o resultado? Eles terão direito eles terão acesso à árvore da vida. E isso aqui é o quê? É a vida eterna, para sempre com Deus. E qual é o destino aqui dos injustos? E aqui eu queria chamar a atenção para nós, para todos nós. É uma advertência, é um alerta, é uma exortação, porque nós estamos buscando a santidade, a justiça, a fidelidade, mas nesse mundo nós estamos sujeitos a errar, a pecar. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado. E aqui no versículo 15, olha o destino dos injustos, dos ímpios. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. E aí você faz uma relação aqui com 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11, que ele fala que não herdarão o reino de Deus as pessoas que praticam aqueles pecados. Você também pode relacionar com Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, quando Paulo fala das obras da carne, e ele fala assim, olha, eu vos declaro que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então ele dá uma relação ali de pecados. E o próprio Apocalipse aqui no capítulo 21, versículo 8, né, ele fala, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, o que nós vemos aqui? Qual será o destino dos ímpios? Lago de fogo, serão jogados. Aqui, no capítulo 22, versículo 15, eles ficarão de fora da cidade santa, da Nova Jerusalém. Essa cidade santa, Nova Jerusalém, simboliza aqui o novo céu e a nova terra. Então, eles ficarão de fora. Quem são os cães? Aqui, cães está se referindo a todo tipo de pessoas, todas as pessoas más, tá? Que não é aquele cãozinho que vive na casa sendo bem cuidado, não. Isso aqui é um cão que vive na rua, todo sujo, todo rabugento, comendo todo tipo de imundícia. Então é assim que muitos pecadores vivem na imundícia. E fala dos feiticeiros, aqueles que praticam as artes, a magia, não é? Que é condenada por Deus. E tem aqui os impuros. Quem são os impuros? Os impuros, aqui, se eu não me engano, não. Na NVI, traz lá para impuros imoralidades sexuais. Então, os impuros aqui
são aqueles que estão vivendo no adultério, são aqueles que estão vivendo na fornicação, são aqueles que estão vivendo na imoralidade, na pornografia, no homossexualismo e aí por diante. Então, esses impuros não herdarão o reino de Deus. Os assassinos também não herdarão o reino de Deus. E a gente sabe que Jesus nos ensinou que a gente não mata só uma pessoa com uma arma. E a gente sabe que você pode matar alguém com uma palavra, com um olhar, com um gesto. A gente pode matar o nosso irmão, pode assassinar. Os idólatras, idolatria aqui não é só aquele que adora uma imagem, não. Idolatria que é tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar e deixa Deus em segundo. Então isso é idolatria. Há pessoas que adoram dinheiro, há pessoas que adoram o seu trabalho, há pessoas que adoram uma mulher, há pessoas que adoram um homem, há pessoas que adoram o seu carro. Então, há pessoas que adoram outras coisas. E deixa Deus em segundo lugar. Então, e aí no final ele fala aqui, todo aquele que ama e pratica a mentira. Pode ser que um cristão não seja feiticeiro, não seja impuro, não seja assassino, mas ele está vivendo uma vida de mentira. Então precisamos ficar alertas, porque essas pessoas não herdarão o reino de Deus. E o último ponto, irmãos, para finalizar, é que o Espírito Santo e a Igreja, eles anseiam pela volta do Senhor. E nós hoje também devemos ansiar, ter esse desejo, esse anseio ardente pela volta do Senhor. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Então o Espírito e a noiva dizem, vem. Vem, Senhor Jesus. No versículo 20, ele fecha dizendo, aquele que dá testemunho destas coisas, diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E você, tem orado? Nós passamos por momentos difíceis. Muitos irmãos e irmãs passaram por momentos difíceis, principalmente nos meses agora de abril e maio, com essa pandemia. E muitos tiveram a sua fé provada. Muitos foram provados pelo fogo. E muitos estão aí, eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo essa mensagem, hoje você está contando o seu testemunho, porque você é um vitorioso em Jesus. E nesses dias de dificuldade, de tribulação, de angústia, você orou pela volta de Jesus? A igreja deve orar pela volta de Jesus? Nós devemos orar pela volta de Jesus? Tem duas situações. Nós podemos orar sim pela volta de Jesus. Ele pode voltar hoje. Mas para isso, amados irmãos, para que a gente possa orar e desejar e ansiar, a gente precisa ter convicção da nossa fé, da nossa lealdade em Jesus. Então, se Jesus voltar, a gente sobe com ele. Mas, por outro lado, muitos ficarão. Então, amados irmãos, que todos nós possamos dizer nas nossas orações e dia após dia, vem, Senhor Jesus. Porque se ele vier, tudo acaba. Morte, tristeza, dor, doença, corrupção, desigualdade social, tudo acaba. E nós vamos morar no céu para sempre com o Senhor. Mas para aqueles que ainda não obedecem, ainda não são cristãos, você tem a oportunidade de beber dessa água. No versículo 17, quem quiser, receba de graça a água da vida, pela graça. Amém? Que Deus nos abençoe e que essas palavras possam
nos encorajar, possam nos edificar, possam nos incentivar a permanecer firmes na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Se as pessoas querem viver no pecado, querem fazer o que está errado, todo mundo está fazendo, deixa elas fazerem, que elas façam. Nós temos que permanecer buscando a santidade, buscando a justiça, buscando a obediência ao Senhor. Independente de qualquer situação ou circunstância, Cristo voltará. Amém, amados? Então, que todos nós possamos dizer com firmeza, com convicção, com certeza: vem, Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe a todos e que tenham todos um bom domingo, uma ótima semana na presença de Deus. Amém.